Capítulo 13. O casamento. Talvez ainda houvesse tempo de voltar atrás. Seria essa a questão que martelava em seu coração? Aquela sexta-feira amanheceu em festa. As flores e os canteiros estavam impecáveis, graças aos intermináveis brados do barão e à dedicação obediente das jardineiras. Uma rara movimentação de pessoas apressadas se instalou naqueles gramados, que se transformavam lentamente no cenário de um grande evento. Assim que se trocou, Caroline foi ao jardim. Deparou-se com dezenas de pessoas arduamente empenhadas nos preparativos de um casamento que seu pai visava fixar na lembrança de toda a sociedade como, entre aspas, o evento do ano. Caroline olhou para trás. Sua mãe se aproximava com os braços abertos, muito emocionada. Minha filha caçula, casando-se. Abraçaram-se por um longo tempo em silêncio, e Antonelli a olhou com a compreensão única de uma mãe. Alegre-se, minha querida. Não poderia estar desposando um rapaz melhor. Pois é, concordou com um peso no coração. Acha que Philip está muito entusiasmado com o casamento, mamãe? Antonelli ergueu a sobrancelha sugestiva. Por que não pergunta para ele? Olhou para algum lugar atrás de Caroline. A menina virou o pescoço e viu seu noivo descendo de uma bonita charrete, caminhando em sua direção com um sorriso radiante, como se ela fosse tudo o que existia diante dele naquele momento. Seu coração afundou em profunda agonia. Desejava do fundo do seu coração que ele repudiasse aquele casamento. Assim estaria fazendo um favor também a ele em ir embora. Philip recebeu-o tentando sorrir. Antonelli acenou para ele enquanto se retirava. Mas o rapaz sequer notou a futura sogra. Parou diante da noiva admirando-a com um entusiasmo emocionado. Caroline não conseguia olhá-lo nos olhos. Sentia-se uma traidora. Parece nervosa, observou com compreensão na voz. Ansiosa para hoje à noite? Ah, sim, como não? É o nosso. Não conseguiu terminar a frase. Podia fingir, diante da situação que fosse, menos de um coração prestes a ser ferido, e por ela. Nosso casamento, ele completou com um sorriso doce. Philip respirou fundo, perdido na imensidão dos olhos da noiva. Com delicadeza tomou as mãos dela, aproximando-se um pouco para sussurrar ao seu ouvido. Eu não falei sobre isso na carta, porque decidi que diria pessoalmente. Encheu os pulmões de coragem e olhou para ela de um jeito que não lhe permitia reagir. Estou imensamente feliz pela nossa união. Não porque você é filha do barão, não porque é uma moça jovem e realmente linda, mas porque é a mulher que eu amo. Sempre sonhei em tê-la como esposa, para poder abraçá-la todos os dias, vê-la sorrir, cuidar de você. Parou de falar por um momento, quase explodindo de tanto sentimento. Beijou as mãos dela e abraçou, com muito carinho, repetindo em seu ouvido que a amava muito, mais que qualquer coisa. Caroline emudecera por completo. Que grande decepção lhe causaria esperar pacientemente no altar por uma noiva que jamais viria até ele. Naquele momento já não era capaz de definir seu sentimento por ele. Aquele carinho pareceu tão mais forte do que julgara.
Ela olhou dentro dos olhos dele por um longo instante. Caroline, o que é que... Já que não conseguia encontrar a resposta em si, buscaria nele. Fitou-o com uma triste doçura, acariciando seu rosto de leve. Deus, murmurou, deixando escapar na voz um pensamento. Acho que estou apaixonada. Um choro compulsivo tomou conta dela. Jogou-se nos braços do noivo, soluçando muito e pedindo desculpas que ele não compreendia. Continuou a pedir perdão e a chorar, até que abriu os olhos e enxergou a floresta por cima dos ombros dele. Lá longe, uma ave solitária sobrevoava as árvores, cruzando o céu na direção para a qual ela planejava rumar. Liberdade. Aquela palavra chocou violentamente contra a figura de Philip e o aconchego do seu abraço. Podia se tornar aquela ave, ou continuar a ser eternamente um belo pássaro, circundado pelas grades douradas de uma gaiola. Olhou mais uma vez para ele mais calma, mas não menos inquieta por dentro. Fico muito contente por isto, meu amor. Ela deu um passo para trás, séria. Não deve ficar. O sorriso dele desmanchou-se, inclinou o rosto para aquela figura tão ambígua diante de si. Tem razão, seus olhos não mentem para mim. Ela não suportou vê-lo tão abatido. Agarrou as mãos dele e quase contou toda a verdade, contudo não podia. Philip se preocupava demais com ela, jamais a deixaria continuar com aquele plano maluco. Ele ainda esperava pelo que ela tentava lhe dizer. Caroline escolheu as palavras com cuidado. Philip, você é jovem, lindo e tem um mundo a conquistar. Não importa o que aconteça, lembre-se que você não precisa de mim, nem de ninguém para ser um homem completo, pois é a melhor pessoa que já conheci, sempre foi. Antes que o choro viesse, apertou um beijo em seu rosto e se afastou, sem olhar para trás. Não deixou que ninguém visse as lágrimas de insegurança que lhe escorreram pelo rosto. Talvez ainda houvesse tempo de voltar atrás. Seria essa a questão que martelava em seu coração? A tarde já começava a cair e ninguém se conformava em ver Caroline ainda sem nenhum preparo. É uma crença antiga, explicava. Dizem que o tempo que uma noiva gasta se preparando é tirado da vida do seu marido. Todos se surpreendiam com aquela teoria que ela acabara de inventar. A todo instante, Anita fazia suas observações sobre o escândalo do dia anterior. A maneira como a menina fora agarrada, a discussão com o barão, a expulsão do rapaz, porém não se demorava no assunto, substituía por qualquer rumor que trazia na ponta da língua sobre as damas que iam chegando para a celebração, inclusive Elizabeth, que trouxe uma onda forte de emoção ao peito de Caroline. Passaram um longo tempo conversando. Riram muito e também trocaram algumas particularidades. Jean é um bom marido, contava Elizabeth. Muito trabalhador. Como vive cansado, às vezes não tem muito tempo para mim. Pois devia ter, defendeu Caroline. Casou-se com uma mulher tão linda. Ora, opinião de irmã não vale. Riram mais um pouco até que Caroline assumiu uma seriedade no olhar. Você está feliz com seu casamento, Lisa? Não esperava aquele tipo de pergunta. Precisou recompor-se antes de responder. Caroline, que pergunta, é claro que estou, amo o Jean.
E ele também a ama? Elizabeth abriu a boca para responder, mas apenas riu um riso nervoso. Nesse instante, Dinamene e Antonella entraram no quarto e se horrorizaram. Minha filha, eu jurava que já estava pronta. Com a lábia de sempre, Caroline conseguiu se livrar delas. Alegou que precisava dar uma volta antes de se preparar. Para arejar os pensamentos e não chorar na cerimônia, argumentou. É deselegante a noiva se desmanchar em lágrimas no altar. Saiu para seu passeio, entre aspas, enquanto elas deixavam o vestido estendido sobre a cama, o espartilho desamarrado, os sapatos apostos, o banho preparado e Elizabeth interiorizada na última pergunta que recebera. Na verdade, Caroline precisava de uma ideia para poder ir até a casa de Bernardo sem ser vista. Aquilo começava a parecer impossível. Não poderia estar usando o vestido do casamento. Como uma noiva podia não ser notada na noite do seu casamento? Caminhando nas proximidades da cozinha, ouviu a voz do seu pai. Ele conversava com um grupo de serventes. Darei a ordem para que todos os outros se recolham em seus recintos. Quero apenas vocês circulando na festa. Vão servindo as bebidas e os aperitivos. Aqui estão os uniformes. Jogou na mesa uma bola de tecidos misturados, causando um baque. Os capuzes são para que ninguém se sinta incomodado com vocês, olhando para eles. Aliás, lembrem-se de não conversar com ninguém. Devem servir apenas, é para isso que nasceram. Agora, apressem-se. Sem mais uma palavra, dirigiu-se à saída da cozinha. Caroline encostou-se rapidamente na parede, ao lado do vão da porta, e viu seu pai caminhar para fora da casa, arrumando o terno preto. Respirou fundo e entrou na cozinha com pressa. Rápido! Uma senhora derrubou o vinho no vestido. As servas se inquietaram. Todas queriam ter a honra de limpar a mancha nas vestes de uma dama. Ela está lá fora, vestida de azul. Encontrem-na, rápido! Completou, enquanto todas se retiravam com panos nas mãos, conversando em voz alta. Ficou satisfeita com o reboliço provocado. Quando se viu sozinha, pegou um saco e apressou-se em enchê-lo com toda a comida que encontrou, inclusive os aperitivos da festa. Apertou um nó com o pouco de pano restante na extremidade aberta e olhou em volta, imaginando um meio de transitar com aquilo, sem ser notada, até que viu vários pacotes iguais àquele equilibrados num canto. Eram compartimentos de lixo. Deixou o seu ao lado dos outros para recolher mais tarde. Antes que qualquer um chegasse, tratou de pegar uma das vestes que estava sobre a mesa e subiu as escadas de 2 em 2 degraus, abraçada ao uniforme que lhe seria muito útil. Enfiou as roupas para baixo da cama e por muito pouco Dinamene não a pega no ato. O que está fazendo, menina? Caroline não se deu ao trabalho de responder. Apenas se levantou e perguntou se seu banho estava preparado. Chamo vocês quando for me vestir, avisou. Enquanto isso, por favor, peço que me deixem sozinha. Ah, um momento. Caroline correu até ela com um papel nas mãos. Quero que entregue isto a Philip, mas somente depois do casamento, frisou. Ninguém deve ler esta carta, nem saber da sua existência antes da cerimônia acabar. É uma ordem. A mulher ficou intrigada. No entanto, o olhar de Caroline deixava claro que nenhuma pergunta seria respondida. Como quiser, menina, com licença.
Retirou-se, guardando o papel na roupa e fechando a porta atrás de si. Caroline suspirou, com a consciência mais leve. Mas a sensação agradável não durou muito tempo. O frio que lhe percorreu o estômago deixava muito claro que chegara a temida hora de dar início ao plano. Recuperou as roupas debaixo da cama e as vestiu apressada. Por fim, enrolou algumas vestes simples em sua capa e releu 2 vezes umas frases que escrevera no dia anterior, guardando o papel no decote. Já não faltava nada, senão a ação. Olhou para seu reflexo no espelho e algo lhe chamou a atenção. O colar que sua mãe lhe dera, herança da grandiosa Antonieta. Caroline sorriu, carinhosa. Minha bisavó estaria tão orgulhosa de mim. Tirou-o do pescoço e o enfiou entre as vestes emboladas na trouxa, certificando-se de que não poderia ser visto. Não seria nada discreto uma servente humilde ter tal preciosidade reluzindo em seu colo. Onde quer que esteja, Antonieta, guie-me nesta jornada, pediu em oração. Abraçou a trouxa que preparara, fazendo o sinal da cruz sobre si. Livre-arbítrio, lembrou-se. Não estou cometendo pecado nenhum. Após um longo suspiro, ela abriu a porta. Seu coração batia com muita força. Ajeitou o capuz, ocultando bem o seu rosto, e guiou-se pelo corredor rumo à escada. Sentia uma mistura de pressa e pavor. Queria acelerar os passos ao máximo, enquanto seu organismo travava o movimento dos joelhos. Bastava agora pegar os suprimentos, separados na cozinha, e partir. Verificou rapidamente o recinto e correu para dentro. Alguém que ela não vira saiu naquele mesmo instante, e as 2 trombaram bruscamente. Céus! Exclamou a outra, que também vestia um uniforme. Caroline se manteve calada. Encolheu-se, arrumando o capuz com a mão livre, tentando disfarçar o nervosismo. A mulher olhou para a trouxa em sua mão. Onde está indo com isso? Caroline pigarreou, pensando numa explicação. Roupas da noiva. Roupas da noiva? É, tossiu nervosa. Ela está se lavando e eu recolhi as roupas sujas. Por Deus, mulher, já temos trabalho demais. Pegou a trouxa das mãos de Caroline e atirou-a num orifício largo na parede. Enquanto Caroline prendia um grito na garganta, a mulher entregou-lhe uma bandeja com copos cheios de vinho. Pronto, agora vá servir, mulher, que amanhã cuidamos do resto. Assim que a senhorinha desapareceu, Caroline pousou a bandeja sobre a mesa, derrubando várias taças, e enfiou o rosto no tal buraco. Não conseguia enxergar coisa alguma. Enfiou o braço até onde alcançou, mas não havia um final. Era uma espécie de encanamento, por onde as roupas escorregavam até a lavanderia. Se ao menos pudesse alcançá-las. Maldição! Exclamou, socando a parede. Pensou em deixar a trouxa para trás e dar sequência ao plano. Teria que se conformar em vestir apenas aquele uniforme fino, que não barrava sequer o vento. Com um sobressalto, ela levou a mão ao pescoço. O colar. Voltou a espiar o encanamento escuro, tentando avistar o seu final. O colar se tornara uma preciosidade para ela, não pelo valor monetário, mas pelo sentimento que dedicava à memória de Antonieta. Decidiu que precisava recuperar seus pertences. A lavanderia era muito longe.
Descer até lá era correr um risco desnecessário e ainda precisaria voltar, pegar a comida. Lembrou-se do seu pai explicando ao Duque de Lafrie 2 anos antes sobre a implementação daquele sistema que agilizaria o trabalho das empregadas. Quanto tempo elas perdiam caminhando de um recinto a outro? Mandei que fosse feita uma ligação direta entre a cozinha e a lavanderia, através de canos, por onde até os mais requintados vestidos podem passar, sem serem desfiados. Um grande escorregador, portanto. Mediu com os olhos a circunferência da passagem e olhou para seu próprio corpo. Restava torcer para que aquele sistema fosse realmente resistente, e a queda pequena. Ouviu vozes na sala. E também precisamos levar mais quitutes, os convidados estão chegando depressa. Não havia mais tempo para calcular. No mesmo instante em que as serventes pisavam na cozinha, Caroline se enfiou naquele buraco. Ouviram isso? Perguntou uma delas. O quê? Um barulho? Parecia um gritinho? Você está trabalhando demais, Nina, falou a mais velha, entregando-lhe uma bandeja. Vamos logo, se o barão nos pega aqui tagarelando. Enquanto isso, Caroline escorregava pela tubulação das roupas, berrando. Não era uma descida longa, tampouco sinuosa. Era breve, reta, e no final devia ter uns 3 metros de queda livre. Por sorte, ela caiu sobre um grande amontoado de roupas, que amorteceu a queda. Mesmo assim, foi uma pancada memorável. Estava dentro da lavanderia deserta e escura. Não precisou revirar muito para encontrar seus pertences. Sorriu aliviada. Agora era retornar à cozinha, pegar a comida que separou e rumar à casa de Bernardo. Girou a pesada maçaneta de ferro, tentando não fazer barulho, e a porta não abriu. Caroline tentou mais uma vez e o resultado foi o mesmo. De nada adiantou forçar ou chacoalhar a maçaneta. A verdade era uma só. Estava trancada lá dentro. Deixou cair sua trouxa improvisada, ameaçando descabelar o próprio couro cabeludo. Aquilo não podia estar acontecendo. Arrombar não podia. Chamaria a atenção, causaria um escândalo. Levantaria suspeitas, no mínimo seria descoberta. Olhou por todo o cômodo, atrás de objetos estreitos. A trava não era a chave. Uma estaca de madeira ficava atravessada em frente à porta, e era necessário levantá-la o suficiente para que saísse do seu apoio e caísse no chão. Era menos barulhento, menos dolorido e um tanto mais simples do que arrancar a porta inteira. Procurou por todo o aposento. Havia escovas, pedaços de sabão, tinas e um cheiro forte de limpeza que a irritava. Procurou entre todos os apetrechos espalhados nas prateleiras, mas nada parecia útil. Até que finalmente avistou algo mais próximo ao que precisava. Era uma tira fina de madeira, comprida e um tanto resistente. As lavadeiras a utilizavam para lidar com roupas na água quente. Mas quem ligava? Caroline só queria sair dali. Passou facilmente a estaca pequena no vão entre a porta e a parede. A tora que barrava a porta, porém, era mais pesada do que imaginara. Ou a vara mais frágil que julgara. Não desanimou. Segurou a estaca com as 2 mãos, imprimindo toda a sua força.
Aos poucos, a tora foi se erguendo do lado de fora. Continuou tentando até que se ouviu um baque leve. Era o som de madeira caindo no chão. Infelizmente, não era a tranca. Foi a estaca que se partiu. E o pedaço restante em sua mão era pequeno demais para uma nova tentativa. Ela atirou o pequeno pedaço de madeira no chão. Uma lasca grossa se soltou e bateu contra o vidro de uma janela estreita, no alto da outra parede, entrada do único feixe de luz que permitia a Caroline certa visibilidade. Olhou mais uma vez para a porta trancada, depois para a janela recém-descoberta. Se não posso sair pela porta... Colocou 2 caixas em cima de um banquinho baixo que encontrou por ali e, escalando sua improvisação nada segura, conseguiu nas pontas dos pés enxergar o outro lado da janela. Dava para um canto tranquilo no jardim, quase escondido longe da grande concentração de pessoas. Conseguiria sair secretamente. A não ser que houvesse alguém mais interessado naquela parede do que no glamour da festa. Convencida, Caroline recuperou sua trouxa e voltou a subir em direção à abertura. Mas estava tão difícil. 2 caixas ainda não eram suficientes para se apoiar. Então ela empilhou mais uma sobre as outras 2. Mal escalou a segunda caixa, a estrutura toda balançou e sua montagem cedeu, jogando-a no chão com força. Suas pernas começaram a tremer e sua coragem vacilava. Você não pode desistir, Caroline, encorajou-se. Refez sua pilha. Tentou de novo e no momento em que caiu no chão pela segunda vez não conseguiu reagir. Olhou em volta. Estava completamente sozinha e sem saída. Um pranto subiu à sua garganta e algumas lágrimas escorreram em seu rosto, à medida que se revoltava e desesperava. Que ideia estúpida, estúpida, estúpida! Atirou no chão a trouxa que carregava junto ao colo. O monte de roupas atingiu o chão de pedra com força, e um barulho metálico destacou-se do som, abafado de tecido. Caroline viu o colar da sua bisavó escorregando para fora do amontoado de roupas. Antonieta, murmurou. Tomou a joia nas mãos reflexiva. Ela, em meu lugar, jamais teria desistido. Respirou profundamente e voltou a vestir o colar, escondendo-o debaixo do uniforme. Reorganizou as vestes, desarrumadas em suas mãos, e analisou sua sustentação, montando-a mais uma vez em outra ordem. O banquinho sobre as 3 caixas empilhadas e não embaixo delas. Elas não mais bambeavam enquanto eram escaladas, e isso já trouxe uma nova esperança para a garota. Subiu no último degrau e enfiou-se com dificuldade pelo vão estreito da janela. Pela primeira vez, sentiu-se feliz em ser tão magra. A passagem era muito estreita. Quando finalmente passou a cabeça para o outro lado, enxergou a altura que teria de enfrentar até o chão. E o sobressalto que sentiu foi o suficiente para o banquinho debaixo dos seus pés ser chutado para longe. Tentou se equilibrar, mas foi traída pelo próprio nervosismo e acabou despencando mais uma vez. Desta vez, ao menos, para o lado de fora. A altura era significante e o baque foi forte. Sentiu suas costas arderem e suas pernas latejavam. Céus, senhora! Uma voz masculina dirigiu-se a ela.
Ela ajeitou o capuz apavorada. Está tudo bem, respondeu, forçando a garganta para mudar a voz. É claro que não está. Olha a altura da qual caiu. Ela se levantou, limpando as vestes. Com licença, senhor, preciso trabalhar. Não pode ir assim, está mancando, a queda foi feia. Pode ter quebrado alguma coisa. Nesse momento, Caroline reconheceu aquele tom sereno de voz. Sentiu um frio percorrer o estômago e um calor transpassar-lhe a alma. Philip. Ele se surpreendeu. Sabe meu nome? Caroline quase levou a mão à boca, mas ele já ria do próprio comentário. Deve ser porque sou o noivo, não é? Exatamente, aliviou-se. O noivo, sim. Ele suspirou contente. Hoje é o grande dia, depois de tantos anos de espera. É? Ela não sabia o que dizer, ou se devia dizer alguma coisa. Quase se esquecia da Caroline disfarçada para dar espaço à Caroline da vida real, noiva do Philip, que o estava abandonando naquele exato instante. Precisei me isolar um pouco, refletir. Quero que tudo saia perfeito para minha Caroline. Ela merece me encontrar firme no altar. E não trêmulo, feito uma vara de bambu. Ela apenas ouvia, com a cabeça baixa, enquanto ele recitava distraidamente seus pensamentos. Não vejo a hora de vê-la. Na verdade, quero olhar logo em seus olhos e entender se ela realmente está feliz com isso tudo. Estou criando coragem para dizer não ao padre, se eu perceber que não está. Suspirou trêmulo. Não suportaria viver ao lado dela sem jamais vê-la sorrir, embora me doesse tanto perdê-la. Aquilo feriu o coração da garota com mais força que ela podia suportar. Como alguém podia amar outra pessoa de maneira tão verdadeira, tão digna? E logo ela, que era alvo desse amor tão raro, estava deixando-o escapar por entre os dedos. Ela ergueu o rosto e seus olhares se encontraram por uma fenda. Caroline teve a impressão de que era a última vez que se olhariam daquele jeito. Adeus, Philip. Com lágrimas nos olhos e uma perna manca, a menina deu às costas a última chance que o destino lhe presenteara para mudar de ideia. Philip sequer sonhava com a grandiosidade do que acabara de acontecer. Foram necessários vários minutos recostada ao tronco de uma árvore, distante, soluçando, até recuperar a determinação e a coragem. O encontro com Philip mexera demais com Caroline, mas ela repetia várias vezes a si mesma que a escolha estava feita e não havia caminho de volta. Uma vez recuperada, retomou o seu caminho. Encontrou o saco que preparara com comida, já do lado de fora, num canto da parede onde todo o lixo estava acumulado. A servente-chefe encontrou-a no caminho. Onde está indo com essas coisas? Preciso levar o lixo, falou despreocupada. O lixo? Ordens do barão, o lixo e estes trapos. Deixe os trapos para nós, sussurrou cautelosa. São sempre tão úteis. Ordens do barão, insistiu, gritando. A outra se assustou, mas ela já não se importava. Estava cansada de explicações e com o coração aturdido demais para novas preocupações. Baixou a cabeça pedindo licença e passou ao lado de Antonelli e de Namene, que corriam entre as pessoas. Caroline sumiu! Exclamava sua mãe nervosa. Alguém a viu?
Parou de caminhar por uns segundos e Antonelli a encarou desesperada. Viu a minha filha? Perguntou. Caroline ficou imóvel. A mãe a chacoalhou, perguntando mais uma vez, e ela fez que não com a cabeça. Procure-a, ordenou quase suplicando, e correu para perguntar às outras serventes. Ela apertou os passos, cuidando para sumir dali antes que a notícia se espalhasse. No entanto, uma busca já rondava os arredores, e ela viu Dinamene erguer o capuz de 2 serventes para verificar seus rostos. Ela precisava gerar um foco de atenção que encobrisse sua saída, e rápido. Olhou em volta em busca de alguma boa ideia, mas tudo o que viu foi um pontinho marrom correndo sobre o saco de comida em suas mãos. Apertou os olhos enojada. Não pense. Sentindo náuseas, segurou o inseto pela antena e atirou em direção a uma mesa. A barata fez uma curta parábola até cair sobre as pernas de uma das mais ilustres e rechonchudas convidadas. A mulher se levantou tão depressa que a mesa à sua frente pendeu. Uma barata! A confusão atraiu a atenção de todos. Aproveitando o efeito que conseguira, Caroline se esgueirou para longe da multidão, parando apenas para conversar com uma serva que encontrou. Entregue isto ao barão. Ao barão? Mas o quê? Ele está esperando por isto. Sem mais explicações, correu para a segurança das árvores, sempre olhando para trás. Pôde ver Philip ao longe, voltando à companhia dos convidados. Aquela poderia ser a noite em que tudo mudaria para sempre em sua vida, ao lado dele. Talvez fosse feliz, talvez se apaixonasse. No entanto, ela jamais saberia. Graças às outras vezes em que fora ao cerco dos cavalos, Caroline sabia se guiar bem até a casa dos Rashlev. Uma ponta de medo a fazia olhar sempre em volta, com a impressão de ver um guarda apontar para ela, quando na verdade não havia guarda algum. Sentiu um alívio profundo quando chegou à casa do seu companheiro de viagem. Bateu à porta ouvindo ruídos do lado de dentro. — Quem é? Perguntou uma voz que ela julgou ser de Gerson. — Bernardo, está? Fez-se um silêncio momentâneo. A voz respondeu vagarosa. Ele foi embora. Recebeu um ultimato para se retirar até o pôr do sol de hoje. Caroline levou as mãos à boca sem acreditar. Com a voz grossa, tornou a perguntar. Não sabe onde ele está? Apenas o bom Deus pode dizer. A voz estremeceu. Bernardo já partiu há algumas horas. Caroline murmurou um agradecimento e agachou no chão de madeira, imaginando o que seria do seu plano. Estava perdida. Ainda pôde ouvir Gerson conversar com o filho mais velho dentro da casa. Quem é, pai? Alguém que mandaram para checar se seu irmão tinha mesmo ido embora. Que desgraça! Caroline esmurrou as roupas que carregava, mordendo os lábios. Aquilo não podia estar acontecendo. Via-se agora diante de 2 opções. Podia voltar, inventar uma desculpa para o sumiço e se casar com um rapaz bom. Ou podia lançar-se na floresta à própria sorte. Já cheguei tão longe, sussurrou. Levantou-se, determinada a adentrar a floresta e desbravá-la. À medida que se afastava do castelo, o medo pesava em seus passos, que se tornavam lentos e escassos. A escuridão parecia levá-la à loucura, trazendo a impressão de que andava em círculos. Ofegava, olhando para os lados,
temendo que alguém a visse. Em pouco tempo perdeu a direção. Para onde ia? Guiava-se pelas luzes distantes da sua festa de casamento. Olhou para trás, contente em poder ver algo concreto, e sentiu um nó na garganta. O que seria dela, sozinha, num caminho escuro, perigoso e completamente desconhecido? Procurou retomar a coragem. Eu chegarei lá, jurou a si mesma. Virou-se com rapidez para retomar sua caminhada e avistou algo que lhe arrancou um grito. Um homem parado bem diante de si. Ele se adiantou e tapou sua boca com a mão calejada. Fique quieta, sou eu. O timbre familiar lhe trouxe um alívio tão intenso que ela saltou em seu pescoço, abraçando com um choro de alívio, de desabafo, de salvação. Bernardo, exclamou, que bom que está aqui, eu estava com tanto medo. Ele ficou muito surpreso. Esperava xingamentos, pedidos de explicação por sua ausência imprevista e todo o resto. Em vez disso, viu-se fonte de conforto para uma menina que ele sinceramente acreditava não sentir medo de nada. Deu-se conta de que afinal ela era uma frágil garota como qualquer outra. Deixou-a chorar por alguns minutos, até ela voltar a si e se afastar envergonhada. Desculpe-me, balbuciou. Sem problemas, milady. Foi uma noite longa, não? Ela não respondeu. Ainda se recuperava. Pensou que eu não cumpriria o trato? Havia um leve tom de desapontamento na voz dele. Caroline sorriu em resposta. Você está aqui, não está? Aquilo pareceu bastar para que ele recuperasse a disposição. Vamos, estou com a chave do celeiro. Afastaram-se um pouco da floresta em direção aos cavalos. Bernardo precisava manter apagado o lampião que carregava consigo, para não chamar atenção, mas aquilo não era um problema. Sabia bem onde ficava o seu animal preferido, Apolo. Apolo? Perguntou Caroline após ouvir Bernardo chamá-lo na cocheira. Um nome que arranjei para ele, explicou, verificando a sela, que deixara previamente preparada. Caroline observou-o conversar de maneira carinhosa com o animal, antes de partirem, pedindo a ele para ser discreto, porém eficiente. Terminado o discurso, virou-se para ela. Pronta? O cavalo disse que está. Bernardo subiu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la a montar. Logo atrás dele, viu o saco que ela carregava e quis saber o que era. Comida, contou. Estoquei comida e alguns quitutes da festa para a nossa travessia. Bernardo ergueu as sobrancelhas aprovador. Está aprendendo rápido. A propósito, de que grande festa estamos fugindo hoje? A pergunta a pegou de surpresa. Ela demorou para responder. Do meu casamento. Bernardo prendeu a respiração admirado. Passada a surpresa, pensou em vários comentários sarcásticos para tecer, mas teve tato o suficiente para ficar quieto. O assunto parecia chateá-la. Segure-se, milady. Deu movimento ao animal, que começou com passos leves. No entanto, assim que saíram do celeiro, Bernardo empurrou o portão com o pé e, repetindo a última recomendação, deu velocidade ao animal. Caroline soltou uma exclamação, agarrando a cintura do montador, protegendo também suas roupas e a comida.
Alguns minutos de cavalgada bastaram para que chegassem à orla da floresta. Lá, a escuridão era mais densa. As árvores barravam o luar. Bernardo tornou os passos do cavalo mais lentos. Não poderemos ficar aqui, milady. Logo estarão procurando pela senhorita e, sem dúvida, virão verificar na floresta. Precisamos ir mais longe. Ela não respondeu. Foi naquele instante que compreendeu o que de fato se tornara, uma fugitiva. Adentraram a floresta por quase 2 horas, até onde Bernardo concluiu ser um local seguro. Não nos encontrarão aqui, garantiu descendo ao chão. Não até amanhã cedo, pelo menos. Caroline desmontou com dificuldade. A vista custava a se acostumar com aquele breu intenso. Só conseguiu se localizar alguns minutos depois, quando Bernardo acendeu o lampião. Aloje-se, milady, não deve ser tão macio quanto a sua cama, mas dá para sobreviver. Ela juntou algumas folhas para amaciar o chão e usou a trouxa como travesseiro. Bernardo a esperou se acomodar antes de apagar sua fonte de luz. Caroline se virou para o outro lado tentando dormir. Ouviu Bernardo arrumar um canto para ele e em seguida apagar o lampião. O sono, no entanto, parecia longínquo, perdido entre imagens múltiplas que insistiam em povoar sua mente. Philip, Elizabeth, sua mãe, o beijo de Bernardo. Ajeitou-se na grama, arrumando o travesseiro, mas não podia deixar de pensar em como Philip se sentia naquele momento. Sentiu o estômago embrulhar, o coração apertar. E enquanto ela revirava com aqueles pensamentos, o barão lia o bilhete por ela deixado. Papai, preciso confessar que todas as minhas acusações sobre Felipe são falsas. Ele é inocente. Jamais seria capaz de fazer metade de tudo o que eu inventei. Foi uma atitude desesperada que tomei para me livrar do noivado com Demétrio e tentar amenizar o meu destino. Se há um culpado nesta história toda, talvez seja o Senhor, ou eu mesma. Philip nada mais é que a vítima da minha impulsividade em livrar a minha pele. Sinceramente, sua filha Caroline. Enésio permaneceu calado, com o bilhete ainda em suas mãos. Olhou em torno de si, todos mobilizados, chocados, preocupados, em busca da sua filha. Papai. Olhou para o lado sobressaltado, mas era a sua outra filha. Caroline não está em lugar algum, informou Elizabeth pálida. O barão suspirou, sem rumo. Continuem procurando, murmurou automático com a voz excepcionalmente macia. Elizabeth acatou a sugestão, disparando a escada abaixo e dando ordens a todos os empregados para saírem em busca da irmã. Uma vez sozinho, Enésio alisou os ralos cabelos com a palma de uma das mãos, apertando o recado com a outra. Caroline, o que foi que você fez? Elizabeth caminhava de um lado ao outro, sem raciocinar muito bem. Confundia algumas mulheres com a sua irmã e se frustrava a cada vez que descobria estar errada. Até que se rendeu à exaustão e foi se sentar em um dos bancos, arrasada.
Minha irmãzinha, murmurou com a cabeça entre as mãos. Onde está você? Ouviu um suspiro triste ao seu lado. Era o noivo. Philip, ó céus! Ele não disse nada. Continuou com os olhos vermelhos fixos em qualquer ponto à sua frente. Ela vai aparecer, garantiu. Caroline é cheia dessas coisas, precisa passar uns momentos sozinha, já aparece. Não, Elizabeth, discordou limpando o rosto. Ela não vai aparecer. Olhou para o papel em suas mãos, o qual Dinamene lhe entregara, quando reconheceu que a cerimônia acabara antes mesmo de começar. Ali, Caroline explicava carinhosamente que procuraria o seu destino e esperava que ele compreendesse. Cumpriu o seu pedido de não contar a ninguém que planejava fugir e nada disse a Elizabeth. A verdade é que Caroline nunca me amou e talvez nunca ame ninguém. Ela só sabe amar a si mesma. Olharam-se por alguns segundos e seus rostos se contorceram na dor particular de cada um. Abraçaram-se, derramando todo o pranto que vinham guardando nas últimas horas. A dor no coração de Philip era grande demais. Abraçado a Elizabeth, ele jurou a si mesmo esquecer Caroline para sempre. A busca durou quase toda a noite. A possibilidade de Caroline ter rumado aos lados da floresta era sempre descartada. Então, o alvo principal da investigação foi a estrada além do portão principal, que estava aberto devido à constante chegada de convidados. Mesmo assim, Bernardo não se enganara quanto a se aprofundarem na floresta. As margens foram cuidadosamente vasculhadas, bem como os primeiros quilômetros adentro, embora ninguém acreditasse de fato que ela pudesse estar ali. Após horas de espera por um casamento que não aconteceu, o barão dispensou seus convidados, com votos de boa sorte e promessas de apoio nas buscas, deixaram a propriedade, levando consigo a informação agora oficial. Caroline Mondevier estava desaparecida.